você veio. Nós somos Saraivada de História e a nossa aula de hoje é sobre a Revolução Industrial. O processo de transformação da matéria-prima ou indústria não é algo propriamente novo. A gente pode empregar a palavra indústria para toda e qualquer transformação da matéria-prima, adequando ao uso humano. Nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, da indústria lítica, a indústria de materiais de pedra, que eram produzidos, eram confeccionados, adaptados pelo homem pré-histórico. Portanto, existe desde sempre. A pedra lascada, a pedra polida, enfim. Porém, o que nós vamos falar é o processo de alteração substancial, significativa, que vai ocorrer na Inglaterra, tendo sua culminância no século XVIII. Na verdade, nós temos 3 etapas no processo da transformação da matéria-prima. Primeira etapa é o artesanato. O artesanato é a transformação do produto, da matéria-prima, feito por uma pessoa que realiza todas as etapas do processo. Depois vem a manufatura, em que há uma divisão de tarefas. Cada um realiza uma etapa. Pensando na indústria têxtil, nós temos alguém que corta o tecido, alguém que coloca o bolso, alguém que costura o botão, alguém que tinge o tecido. Divisão de tarefas, mas ainda o trabalho cuja força é humana ou animal. E o terceiro momento, que seria a maquinofatura, que é o que a gente chama de revolução industrial, que vai ocorrer na Inglaterra do século XVIII. A revolução industrial, na verdade, vai ocorrer na Inglaterra por vários fatores. Existia um processo de centralização e maturação política desde a Revolução Gloriosa de 1688. Existia um processo de haver mão de obra disponível desde os Enclosure Acts, ou cercamentos, que ocorreram nos séculos anteriores. Existia, portanto, mão de obra disponível, aquilo que Marx vai chamar de exército industrial de reserva. Inicialmente, a gente está falando da indústria têxtil, ela vai produzir tecidos. Esse processo de industrialização ele vai ocorrer gradativamente. E, evidentemente, ele vai trazer muitos impactos. O quanto será que a vida das pessoas e o meio ambiente vão ser afetados pela Revolução Industrial? Vamos falar um pouco da correlação, tá certo? O impacto da industrialização na vida das pessoas. Então, tem impactos negativos, tá certo? Então, a industrialização trouxe consequências a longo e a curto e a longo prazo, certo? Então, uma dessas consequências, nós podemos comentar, é justamente a explosão demográfica. E se você implanta uma determinada indústria, tá certo? E as pessoas migram para essa região. E aí, cadê a moradia? Certo? Então essas pessoas começam o quê, gente? A morar em determinadas regiões mais periféricas, ou seja, começa a questão do desmatamento. E se a população ela adentra na mata, parasitas, tá certo? Então as pessoas, tá certo? A industrialização, tá certo? Ela teve essa correlação, tá certo? Com a explosão demográfica e, consequentemente, a questão ambiental, tá certo? O desmatamento de áreas de matas, tá certo? Para as moradias, para essas pessoas que trabalham lá. Uma outra questão também que a gente pode comentar é a respeito do uso, tá certo? Da fonte de energia. Carvão mineral, o petróleo. Tudo isso, gente, são formas energéticas, tá certo? Que de certa forma vai interferir na vida das pessoas, tá certo? Produção de substâncias, certo? Tá aí a questão correlativa. As fábricas inglesas eram ambientes fechados, úmidos. As jornadas de trabalho chegavam a muitas horas, talvez 16, 17 horas de trabalho por dia, com intervalos curtos para almoço, para lanche, para manutenção das máquinas. Muitas vezes, há registros documentais disso, se utilizavam crianças e até órfãos que, a pretexto de terem uma formação profissional, eram levados para trabalhar nessas fábricas, muitas vezes no turno da noite. As condições eram terríveis. Não havia nenhum tipo de indenização para acidentes de trabalho, férias, nada disso.
E a solução encontrada pelos trabalhadores foi se organizar. A gente tem um primeiro movimento que é chamado de ludismo. O ludismo é uma ação violenta. Muitos trabalhadores quebravam as máquinas para, de alguma maneira, protestar, pressionar os patrões ou ter mais ofertas de emprego. Além do ludismo, existia o cartismo. William Lovett reuniu-se com outros trabalhadores e redigiu um documento pedindo direitos trabalhistas, uma jornada de trabalho limitada, férias, enfim, condições dignas de trabalho. Na verdade, eles vão levar essas manifestações ao parlamento inglês e pedindo, inclusive, o direito de participação política, mas não foram bem recebidos. Na sequência, a gente vai ter outras formas de organização de trabalhadores, que vão fazer greves, que vão organizar sindicatos e que vão pressionar as autoridades, os governos e os patrões para que haja uma melhor distribuição dessa riqueza. Tem uma música de Renato Russo, da Legião Urbana, que se chama Fábrica. Já ouviram? Nosso dia vai chegar, teremos nossa vez. Não é pedir demais, quero justiça. Quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço. Eu quero trabalho honesto, em vez de escravidão. De fato, o trabalho nas fábricas era bastante cruel. Não era escravo, era assalariado, mas se equivalia à escravidão, tamanha a forma cruel como os empregados eram tratados. Mas a Inglaterra não é a única. Num segundo momento, numa segunda etapa, a Revolução Industrial vai para a França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, enfim, outros países se industrializam, principalmente na Europa, mas fora da Europa, Estados Unidos e Japão. E depois, num momento posterior, no século XX, até alguns países não tão desenvolvidos, como é o caso do Brasil, e alguns países da América Latina, da Ásia, também se industrializam. As condições de trabalho melhoraram. Mas até quando? Até quando os direitos trabalhistas vão resistir? Nós vamos ficando por aqui. Nós somos Saraivada de História. E até a próxima.